Gênesis 22. Quem encontrou diz amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o seu jumento, ou com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Até aqui. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra já lida. E eu quero te pedir que o Senhor venha usar a minha pessoa nesta noite, a minha boca, os meus lábios, para, Senhor amado, ó Deus querido, aqui compartilhar aquilo que o Senhor já tem nos dado da mesa, do altar, do Senhor, da mesa do Senhor para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, usa de misericórdia para comigo. Senhor, que um simples homem mortal, pecador, com a responsabilidade de compartilhar algo infinito, santo, que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus, sente-se, queridos, por favor. Aleluia. A palavra do Senhor nos revela muitas vezes o sentimento do próprio Deus em algumas partes da palavra. Alguns trechos usando pessoas e até mesmo fatos para expressar os seus sentimentos para conosco. Porque devemos nos lembrar sempre que Deus, Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, Ele não é um ser humano, mas Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa e tendo nos criado imagem e semelhança, nós deduzimos que Ele tem os sentimentos, e sentimentos
não humanamente falando, mas sentimentos que também nós carregamos. E é interessante, por exemplo, no livro de Oséias, quando o Senhor fala para Oséias, toma para si uma prostituta e se case com ela, e tenha com ela filhos. E ali Oséias, ele vai e se toma para si uma prostituta, se casa com ela, tem com ela um filho, e a mulher vai embora. A mulher, ela não fica na casa, ela vai embora. E o Senhor fala para Oséias novamente, vai atrás dela e traz ela de volta. E assim ele o faz, em obediência a Deus, e traz ela de volta, e tem intimidade com ela, e novamente ela tem mais um filho, e ela vai embora novamente. O livro de Oséias é exatamente a expressão de Deus para nossas vidas, para explicar o sentimento que ele tinha ali no contexto para com o povo de Israel, ou para com o povo de Deus, que ele tinha separado para representá-lo na terra. Então, o povo se voltava a ele, ele fazia uma aliança com o povo. E o povo então dava as costas e ia adorar outros deuses, os deuses das nações à volta. E abandonava a Deus e a fé. E aí, Deus então, por sua misericórdia, ia e alcançava eles novamente. Trazia-os de volta. E os amava. Só que novamente eles faziam a mesma coisa. Isso, falando do povo de Deus, serve para nós também nos dias de hoje. Quantas vezes o Senhor, ele nos alcança pela sua misericórdia, ele nos ama, ele cuida de nós. E muitas vezes, muitas pessoas, ingratamente, viram as costas para a fé, vira as costas para o Senhor, vai embora. Vai cuidar da sua vida, vai governar a sua própria vida, tirando do Senhor a autoridade e o poder de governar a sua vida. E aí o Senhor, pela sua misericórdia, estende as mãos e traz de volta. Então, o sentimento de Deus para com o povo dele era de traição, de ser traído. E o amor de Deus expressado ao povo era de reconciliação. Eu quero me reconciliar. Mas sempre aquela mulher ia embora. Então, nós vemos ali no livro de Oséias uma figura muito interessante. E quando nós lemos também este texto bíblico, aqui de Gênesis, no capítulo 22, é interessante também. É uma narrativa, uma das mais memoráveis da palavra de Deus, e intrigante, porque nós sabemos, os irmãos sabem, conhecem a história de Abraão. Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus pelo próprio Deus. Depois que Abraão fica um determinado tempo em Harã, ele resolve fazer o curso que Deus tinha pedido para que ele fizesse, indo para as terras de Canaã. E ali Deus tinha uma promessa com ele, para que ele iria ser pai de muitas nações, e que as nações da terra seriam abençoadas nele. E ele então, já na sua velhice, ele tem um filho com Rebeca, que era sua esposa estéril. Os irmãos conhecem a história. E ali, este filho, ele dá por nome Isaque. Isaque cresce. E Isaque era muito amado, porque era o filho da promessa. Claro que na história aí tem Ismael, que era o filho de Agar. Mas a verdade é, o que Deus contava era a promessa que ele tinha. O que Deus contava era o filho da promessa. Por isso Deus então, ali já o Abraão com seus 115, 14 anos mais ou menos de idade, seu filho Isaque, com mais ou menos 13, 14 anos, um jovem, um adolescente forte, robusto, porque era criado no deserto. Deus então chama Abraão e
E o texto que nós lemos diz assim que Abraão oferece o teu filho para mim em holocausto. Oferece a mim, ele diz assim, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto. E o holocausto, quando você vai pesquisar, o holocausto é, quem era oferecido em holocausto, um sacrifício em holocausto, era matado e queimado. Era um carneiro que era deitado no altar, e uma faca fina e penetrante era enfiado na sua jugular do carneiro, e ele sangrava até morrer. E o sangue era parado, e aquele sangue era usado para aspergir ali no altar, na própria pessoa, para purificação. E depois ele era queimado sobre a lenha. E o altar, é bom lembrar que o altar não era um púlpito, não era essa plataforma. O altar era feito de pedra grande. Um altar era construído para o sacrifício, o altar bíblico. E ali ele era queimado. E Deus, então, por sua vez, chama Abraão e coloca Abraão à prova e ainda destaca o seguinte, ó, o filho a quem tu amas, leva e oferece para mim em holocausto. Então Deus coloca a prova, não para que ele, queridos, ou para que o Senhor soubesse, provasse a fé para com ele, porque Deus já sabia e conhecia o coração de Abraão. Deus, na sua onisciência, ele conhece o nosso coração, conhecia o coração de Abraão, mas para que Abraão soubesse o nível de fé que ele estava vivendo, porque Deus queria confirmar em Abraão aquilo que ele já havia prometido. Então, uma aspas aqui é o seguinte, que às vezes Deus nos prova em alguma circunstância, simplesmente porque deseja realizar ou entregar a nós promessas que ele já tem feito anteriormente. Então, Deus nos coloca à prova exatamente para saber, para você saber, se você está em condições de administrar aquilo que Deus tem para a sua vida. E, na maioria das vezes, nós nos achamos em condições. Mas, quando nós somos colocados à prova, muitas das pessoas, ou uma boa parte das pessoas que é colocada à prova é reprovado. E Deus está dizendo, com aquela reprovação, você não está ainda em condições de administrar aquilo que eu tenho para a sua vida. Tem que esperar. E foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Só que Abraão já se encontrava naquelas condições de seguir em frente, de ter da parte de Deus sim o aval, o sim e o amém, que ele poderia sim administrar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Bom, aí a história ela discorre aqui dizendo que Abraão, ele sem titubear, se levantou de madrugada, foi, rachou lenha, chamou 2 dos seus servos, colocou a lenha sobre o animal e foi para o lugar aonde que Deus tinha determinado, que era Moriá, e aonde o seu filho teria que ser dado ao Senhor em holocausto. Sempre lembrando, queridos, que há vários textos da palavra de Deus que o próprio Deus condena o sacrifício de pessoas, de homens, de ser humano. Ele condena. Mas ali era algo que Deus queria provar, e não só provar, queridos.
ali Deus queria mostrar uma tipificação do que ele iria fazer pela humanidade. Então, a história de Abraão, Isaque e o sacrifício é uma tipificação da história do Pai eterno, Deus e Cristo, e a oferta pelo pecado. É uma tipificação. Deus estava mostrando como que iria acontecer. Isso 1400 anos atrás, anteriormente. Mais de um milênio. Deus estava mostrando ali como que ele iria fazer para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer ali o que deveria ser, o preço a ser pago. E ele então mostra através de Abraão. Abraão, ele representa o Pai, o próprio Deus. Isaque é uma tipificação do Filho, de Cristo. E o sacrifício é exatamente uma tipificação do sacrifício de Cristo pelo pecado. O sacrifício de Cristo pelo pecado deveria ser em um altar, e esse altar, depois, posteriormente, nós sabemos que se chamou, era uma pedra, um lugar, um monte, perto da região onde o próprio Isaque foi oferecido, e ele não foi exatamente oferecido em holocausto, jangular, morto por uma faca pequena, mas ele foi pregado em uma cruz e ele foi oferecido em sacrifício morto pelo pecado. Então, eu queria, diante disso aqui, compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus nos deu através do Espírito Santo. Isaque, tipificação de Cristo, é um tipo de Cristo. Através dessa história, expressa o sentimento do Pai. E um dos sentimentos do Pai, que é expressado através dessa história, é o amor. Abraão nutria um amor profundo por Isaque. Tanto, queridos, que Abraão tinha um outro filho chamado Ismael. Mas o que importava ali era o Isaque, o filho da promessa. Era aquele que Deus tinha prometido e dado a ele na sua velhice. Tanto era o amor que Abraão tinha por Isaque, que foi confirmado pelo próprio Deus. Deus disse a Abraão: dá-me o seu filho em holocausto, aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas. Então é interessante, né? O seu filho a quem amas. Porém, o amor de Deus por Abraão não foi o suficiente para evitar que Abraão andasse pela fé. Que Abraão cumprisse com aquilo que Deus estava pedindo. Então, a fé de Abraão era maior que o amor dele pelo seu próprio filho. E assim, queridos, comparamos a Jesus. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 14, Deus dos céus disse, quando o ato de batismo, do batismo, nas águas, quando Jesus sai das águas e ele é batizado com o Espírito Santo, Deus brada dos céus e disse assim: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, nós vemos aí essa comparação, Abraão com seu filho Isaque, e Deus com seu filho Jesus, comprovado pelo próprio Deus.
aí está o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Porém, o amor ao homem e o zelo em cumprir a sua palavra estava além do amor nutrido pelo próprio Deus ao seu filho. Então não é o fato de Deus amar o seu próprio filho que fez com que ele fosse barrado em cumprir aquele projeto, o plano da salvação para com a humanidade. E assim, tipificando Isaac, não é? Abraão foi lá, pegou o seu filho, Abraão amava o seu filho, Abraão tinha prazer no filho, mas ele pegou o filho porque Deus tinha pedido o filho em holocausto, pegou o filho, levou o seu filho caminho afora para sacrificar ali o seu filho, porque Deus tinha lhe pedido. E aqui também nós vemos Deus pegando o seu filho, amando o seu filho. O amor do pai para com o filho era tão grande que foi rompido o natural e o espiritual. Veio dos céus uma voz que bradou nos céus: está aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A outra coisa, queridos, é o zelo pelo cumprimento da palavra. O sentimento de Deus. Nós estamos falando do sentimento aqui expressado através da história. O amor de Abraão pelo filho não o impediu de cumprir com o pedido que o Senhor lhe fizera. Repetindo, lemos no texto, queridos, que Abraão não tardou em cumprir o pedido. Logo que ele recebeu aquele pedido da parte do pai, nós lemos que ele se levantou de madrugada, indicando o seguinte: não uma urgência por sacrificar o filho, mas uma urgência por cumprir com aquilo que Deus tinha pedido. Então ele se levanta de madrugada, ele arruma tudo, arruma lenha, arruma as coisas para o holocausto e sai caminho afora, 3 dias caminhando pelo deserto para chegar em Moriá. Então nós vemos aí, então assim Deus também, querido, fez. O amor de Deus pelo filho não indicou que ele, ou não o impediu que ele cumprisse seu plano de levar o filho para a cruz. Ele, Jesus, que tinha todo o privilégio de ser Deus, revestido de poder e glória, porém escolheu abrir mão de todo o privilégio para que a sua palavra fosse cumprida, porque nós vemos aí Jesus se interagindo com o Pai, mas os dois eram a mesma pessoa. Quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, 5, deixa eu ver aqui se eu acho. Abre aí, Bel. Filipenses. Capítulo 2, versículo 5 em diante diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos indicando o seguinte: que ele não usurpou o ser igual a Deus. Quer dizer, ele não se importou por ser Deus. Antes, ele se esvaziou de si próprio, da sua própria glória, do seu próprio poder, e se fez homem para cumprir com a palavra, queridos. Para cumprir com um plano, com um projeto divino. E o plano, projeto divino incluía em se doar em sacrifício. Então nós vemos que o amor de Deus pelo seu próprio filho não o impediu de ir para a cruz,
Antes, ele cumpriu com o seu projeto. Venceu a sua vontade, o seu desejo. Abraão agiu contra a sua vontade para obedecer ao Senhor. Ainda que Abraão cresce que Deus podia ressuscitar seu filho. Olha que interessante a semelhança, né? Nós vemos Deus depois ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Mas nós vemos aqui Abraão fazendo o ato do holocausto, crendo que ainda que ele descesse a faca sobre o seu filho, Abraão tinha no seu coração o seguinte: ainda que Deus pede o meu filho para que eu mate o meu filho, eu creio que Ele é poderoso para fazer com que o meu filho se levante entre os mortos e o ressuscite, para que a promessa, para que a palavra dele seja cumprida. Veja aqui o compromisso de Abraão, a fé de Abraão para com Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, interessante isso aqui, 11, 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Abraão considerou o seguinte: Deus está pedindo o meu filho. Eu vou matar o meu filho, porque Deus está pedindo ele em sacrifício. Mas ainda que eu o mate, Deus, ele, para cumprir com as suas promessas, levantará o meu filho da morte e fará com que a promessa se cumpra na vida do meu filho. E assim, queridos, nós vemos também o amor de Deus pelo filho. Aliás, o zelo pelo cumprimento da palavra. Deus zelando pelo cumprimento da palavra. Então, também vemos que venceu a sua própria vontade. Porque a vontade própria de Abraão, queridos, não era matar o seu filho. Qual é o pai louco, insano, que poderia pegar o seu filho e se alegrar e falar assim: puxa, eu estou com a vontade de matar o meu filho em holocausto a Deus, derramar o seu sangue para oferecer a ele em sacrifício. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, e nem quem não é pai, ele vai entender o seguinte: olha, isso daí realmente, eu acho que ninguém teria um prazer como este. Então não era a vontade dele, não era, queridos. Só que a fé de Abraão era tão robusta naquele período, nessa fase que ele estava vivendo, que ele, ainda contra a vontade, ele estava determinado a matar o seu filho. E aí, quando nós olhamos também para a palavra de Deus em relação a Jesus, queridos, porque Deus já tinha determinado que Jesus iria para a cruz, mas isso não era a vontade do Pai. Porque o próprio Jesus, ele expressa ali o desejo de não ir para a cruz. Nós vemos no texto da palavra de Deus, lá em João, nos evangelhos, o seguinte: quando Jesus, ele orando ali no Getsemane, ele prostrado, ele começa a orar intensamente.
E ele começa a dizer: pai, olha, está aqui, eu tenho que passar por isso e por aquilo, eu sei que o sacrifício é esse, aquele, o caminho da cruz, ele é terrível, mas não é a minha vontade, eu não quero, afasta de mim este cálice. E a verdade é, queridos, que ainda que Jesus falou assim, mas faça-se a tua vontade, mas a vontade é que a vontade do Pai não era matar o seu filho. A vontade do Pai era poupar o seu filho, mas havia algo determinado para que se cumprisse na palavra de Deus, o plano, o projeto de salvação, que fez com que a vontade do filho e a vontade do Pai fosse renunciada por amor a mim, por amor a você, para que ele pudesse morrer como sacrifício. Porque através daquele ato de sacrificar, de sacrifício, era um ato que cumpriria a palavra, o plano e o projeto de Deus, e a ira de Deus seria aplacada por causa do pecado da humanidade. E aí então se cumpriria não a vontade do Pai de ver o seu filho sofrendo, mas a vontade do Pai de ver os seus demais filhos o recebendo como Senhor, como Salvador, e se livrando da morte, do sacrifício, da morte, das trevas, se livrando da morte por causa do sacrifício. Então, ele venceu a sua vontade. Agora, nós vemos também, queridos, a total submissão. A submissão de Isaac. Isaac, ele poderia se safar quando soube do plano do pai, porque Abraão toma Isaac e caminha com ele 3 dias. Só que Isaac até então não sabia, Abraão não tinha contado para ninguém. Quando Abraão ele chega num determinado ponto e diz para os servos: fiquem aqui, que eu vou lá naquele monte e vou adorar, e voltarei para vós outros. Isaac logo então entendeu o seguinte: meu pai, nós vamos lá para adorar. E a adoração, como outro dia eu ministrei aqui, a adoração, queridos, não era levantar as mãos e cantar para Deus. Não era você falar coisas bonitas para Deus. A adoração incluía em um sacrifício, em sangue derramado, em morte de um cordeiro, em transmissão de um pecado. O pecado era transmitido para o cordeiro, aquele animal era sacrificado, uma faca entrava na jugular, ele derramava o seu sangue e depois ele era queimado em holocausto. Quando Abraão ele fala isso, Isaac então entendeu: meu pai, nós estamos indo lá e vai ter adoração, mas cadê o cordeiro? Eu estou vendo a lenha é colocada sobre Isaac, que simbolicamente a lenha significava a cruz que Cristo levou, e é colocado sobre Isaac, e Isaac começa a caminhar com o pai, os servos ali ficam, significando o abandono dos discípulos de Jesus, naquele momento crucial, e não o abandono do pai, ainda que Jesus ele disse assim: pai, por que me abandonasse? Mas o pai estava ali. E ele então é levado, e aí acende essa luz, e o Isaac diz para o pai: pai, se nós vamos adorar, está aqui o cutelo, a faca, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Não vai ter cordeiro? E aí Abraão vira para ele e diz assim: filho, Deus proverá o cordeiro para si. E Isaac então, ele caminha com o pai para aquele local. Quando chega naquele local, o pai revela a ele, diz assim: ó, o cordeiro é você.
Isaac, um menino, 14 anos. Abraão, um velho, 115 anos. Isaac poderia ter deduzido o seguinte: Deus não iria pedir eu como sacrifício humano. Não, o meu pai deve estar caduco. O meu pai deve ter passado, ele está maluco, está louco. Eu vou fazer o seguinte, vou me safar. Vou correr, vou abandoná-lo aqui e vou embora. Depois eu explico a situação. Mas Isaac, por sua vez, querido, ainda que a sua vida estava ali sendo colocada para ser sacrificada, Isaac, ainda assim, Isaac se submete totalmente àquele velho pai. E aquele velho pai faz ali, provavelmente, com a ajuda do próprio Isaac, constrói um altar, que o altar era construído de pedras, e depois de construído, o pai pega e fala assim: olha, filho, está aqui. Juntou as mãos do filho, amarrou os pés, as mãos, e ele o deitou sobre aquela pedra. Total submissão, obediência de Isaac para com o seu pai Abraão. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, lá em Filipenses nós já lemos que o próprio Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele decidiu a obedecer. E obediência até a morte, e morte de cruz, nós vemos a representatividade de Isaac lá no Calvário e Jesus. Nós vemos representando. E aí, queridos, ainda que Jesus, que simbolizasse a humilhação, ainda que aquela morte, ele fosse humilhado, fosse torturado praticamente, ainda que uma coroa de espinho fosse colocada sobre a sua cabeça, ainda assim, queridos, Jesus demonstra total submissão a Deus. Tanto é que 700 anos depois que foi escrita a história de Isaac, Isaías ele escreve novamente os detalhes como seria aquela crucificação. E Isaías no capítulo 53, versículo 7 diz assim, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então nós vemos aqui total submissão do Filho de Deus. Ainda que a sua vida estava sendo colocada para a morte, mas ele não abriu a sua boca, antes se submeteu completamente e totalmente ao Senhor que estava o levando para aquela cruz. Agora, uma vez no altar do sacrifício, Abraão ergue a mão para sacrificar. Abraão ergue a mão com uma faca na sua mão, o filho amarrado. Só que nós lemos no texto que ali Deus brada dos céus, um anjo do Senhor. Quando fala anjo do Senhor, em letra maiúscula, está falando da tipificação do próprio Cristo. O Senhor brada dos céus e diz assim: Abraão, não faça isso, porque agora sei que você me teme, dando o seu filho para o sacrifício. Só que, queridos, quando nós olhamos para Cristo, e nós estamos falando da tipificação aqui, o pai levando o filho para aquela cruz. Ali, queridos, quando o filho é levado, ele não foi deitado sobre um altar, uma pedra,
mas ele foi pregado em uma cruz. E não só foi pregado em uma cruz, mas foi erguido do chão naquela cruz, que era a morte romana, era o sacrifício romano. Foi erguido do chão, o seu sangue foi derramado, não foi enfiado na jugular dele uma faca, mas foi enfiado no seu peito uma lança. E naquele momento, o Filho de Deus, o próprio Jesus, não foi poupado. Isaac foi poupado porque era uma tipificação, mas agora estava o Filho de Deus não sendo poupado, pelo contrário, sendo sacrificado. O seu sangue sendo derramado. O seu sangue sendo derramado sobre aquele altar. Ele, Deus, o Pai, não poupou o Filho da morte, não foi amarrado, mas pregado na cruz, e a cruz foi erguida no altar do Senhor, foi erguida no altar do Senhor. O sofrimento, querido, foi intenso, tanto para o Filho que sofria na carne, quanto ao Pai que o entregava à morte. O sofrimento foi intenso. O Filho estava recebendo na própria carne todas as feridas, toda a humilhação. E o Pai nos céus, queridos, estava também sofrendo, porque seria o Pai que não sofreria, ainda que o Pai fosse o próprio Deus, mas Deus o amava intensamente. Então, a Bíblia diz, queridos, que houve trevas nos céus. O céu parou, o Pai fechou seus olhos nesse dia, indicando o sofrimento do Pai para com o Filho que estava sendo entregue em holocausto. Os céus se entristeceu, o próprio Pai, ali houve trevas, era meio-dia, era mais ou menos de meio-dia a 3 horas da tarde, houve trevas na terra, indicando, queridos, o sofrimento, indicando a dor do Pai. A dor do Pai. O Pai fechou os seus olhos para aquela cena. Houve terremoto refletindo a dor do Pai, o choro no céu, a tristeza nos céus. Agora sendo concluído aquele sacrifício, expressando-lhe toda aquela cena, queridos, a dor do Filho, sim, mas muito mais também a dor do coração do Pai, entregando o seu Filho para ser sacrificado, para ser morto. Que dia marcante, que dor, que tristeza, o céu parou. Os anjos não louvavam, os anjos aquietaram-se. O choro talvez tenha se, a Bíblia não relata isso, mas o choro provavelmente, o lamento nos céus. Pela dor do coração do Pai, de ver aquele Filho a quem ele tanto amava, ali entregando, sendo entregue à morte, e não porque ele era um desobediente, não porque ele havia pecado, não, queridos, mas porque ele resolveu tomar sobre si o meu pecado, o seu pecado, porque ele decidiu carregar em si os seus pecados, os nossos pecados, e ele carregou para a cruz, e ele decidiu, não, eu vou morrer por esse pecado, eu vou entregar a minha vida por esse pecado, eu vou derramar o meu sangue. Por quê? Porque é a vontade do Pai, é a vontade do Pai dos céus, porque o amor de Deus, não só pelo Filho, mas pelos seus próprios filhos, fez com que ele renunciasse à sua própria vontade e os seus próprios desejos. Então nós vemos aqui essa tipificação. Por tudo o que passou, todo sofrimento e dor. Tanto é, queridos, que
por conta deste sacrifício que foi feito, por conta da entrega do seu próprio filho para ser morto na cruz, para que o seu sangue fosse derramado. E ele não poupou por nenhum momento, ele poupou, desistiu desse sacrifício. E por conta disso, queridos, é por isso que Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Como poderemos nos livrar, queridos, da condenação eterna se desconsiderarmos o sacrifício de Cristo na cruz? Se dermos as costas, se abandonarmos, se pisarmos, em Hebreus diz assim que aqueles que desconsideram o sacrifício de Jesus na cruz, que abandona, que deixa a fé, ele é como se estivesse pisando no sangue de Jesus. E como que Deus reagiria de uma forma, uma pessoa que desconsidera? Tão grande salvação. Então, depois da dor, do choro, da morte, tristeza, a sexta-feira passou, queridos. A sexta-feira simboliza a dor, o choro, a morte, a tristeza nos céus, a tristeza na terra. A sexta-feira simboliza túmulo, simboliza morte, simboliza que ali Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Pedro, que ele desceu ao inferno. A sexta-feira passou, o silêncio do sábado. O sábado foi um sábado de silêncio, sem nenhuma manifestação. Mas o domingo chegou, o domingo de manhã chegou, a sepultura se abriu, os anjos bradou e Cristo ressuscitou, aleluia. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, o diabo se rendeu, ele tomou as chaves da morte e do inferno, ele venceu, ressuscitou, aleluia, e o brado de alegria nos céus, a festa retornou, a alegria entre os anjos, ele está vivo para a glória e louvor do nome do Senhor, aleluia. A sexta-feira veio, mas ela passou e Jesus ressuscitou. Então nós vemos aqui, queridos, nesse texto, a tipificação de Jesus. Isaac era um tipo de Cristo. E nós vemos aqui, no decorrer do texto, a semelhança de tudo aquilo que Abraão fez com Isaac. Só que nós vemos a semelhança de que o pai fez com o filho, só que sem poupá-lo no final. Mas, por não ter poupado, deu a ele também, queridos, ali o glorificou com a ressurreição eterna. O que será de nós, queridos, se negligenciarmos tão grande salvação? O que será do homem quando dá as costas, vira as costas e negligencia? E negligenciar não quer dizer só você não vir na igreja, mas você também andar por caminhos que o Senhor não pediu para que você andasse. Caminho do erro, do pecado, da injustiça. E isso, queridos, nos trará consequência, porque o amor de Deus foi tão grande e tão intenso, que levou com que Ele próprio desse e entregasse o seu Filho Jesus, para que Ele fosse morto e o seu sangue fosse derramado. E a dor do coração de um pai, queridos, oferecendo seu filho,
por sacrifício, ela é como a dor de que o seu filho, o seu pai, o seu irmão, o seu parente, você que é pai, você que é mãe, só de você imaginar, né, de um filho estar passando por alguma dificuldade, necessidade, você já fica triste, aborrecido. Se tem um diagnóstico médico, se tem algum problema, alguma situação, a gente já fica triste, aborrecido, entristece. A dor no coração e muito mais quando a gente não pode fazer nada. Agora você imagine um pai levar o filho para uma cruz, colocá-lo ele lá naquela cruz, permitir que ele seja pregado, que o seu sangue seja derramado, que ele seja morto. A dor, o choro, a tristeza no céu. Eu acredito que é uma das únicas vezes que eu ouvi uma tristeza tão profunda nos céus. E a tristeza se refletiu na natureza. O sol se escondeu, trevas, terremoto, simbolizando o choro de Deus. Só que a sexta-feira foi. A sexta-feira sempre passa. E o sábado chegou. E o domingo alegrou novamente os céus e a terra. Aleluias. Então fica aí, queridos, um alerta para cada um de nós nessa noite. Se você já entregou a sua vida a Cristo, valorize o que foi feito por você. A chave, Jesus venceu a morte. A chave do inferno foi tomada das mãos do diabo. Aleluias. Por você e por mim. Ele fez isso por nós. Então valorize isso, queridos. Dá valor àquilo que Deus fez pela sua vida. Valorize profundamente. E que forma que nós valorizamos? Não desiste não, queridos. Continue. Está difícil. Está em trevas. Os caminhos estão tortuosos. Está nublado. Talvez seja uma sexta-feira na sua vida. Talvez o dia mau, como diz lá em Efésios no capítulo 6, chegou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que esteja em trevas, querido, sexta-feira é só um dia, é só um período na sua vida. O sábado vai vir, aleluias, e o domingo da ressurreição brilhará na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Por isso então, fique firme, continue, caminhe na presença do Senhor, sem desistir, sem olhar para trás, aleluia. E o Senhor confirmará o domingo de aleluia na sua vida, em nome de Jesus.